Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Nerds ao Quadrado. E hoje, para King Maratona do mês de setembro, vamos trazer esse pequeno bate-papo aqui sobre uma obra-prima do medo, parafraseando o subtítulo do filme de 1990. Eu tô falando do livro It, A Coisa. E não é só isso a coisa boa não, primeiro esse espacinho aqui que a gente conseguiu, finalmente um espaço decente para poder gravar, meu Deus, gravar sentado direito, não no banquinho, tem mais espaço para mexer o braço aqui sem poder meter a mão em tudo, mas vamos falar do livro, né? Esse que é o vídeo hoje. O livro It, A Coisa foi lançado nos Estados Unidos, né? Um livro do mestre do terror, Stephen King, lançado em 1976, e de primeira mão, as suas 1104 páginas da versão brasileira pode assustar, mas olha, o livro é daqui. Esse livro se passa em duas épocas diferentes na cidade de Derry, no Maine, no interior dos Estados Unidos. Ele se passa na década de 1957, 58 e no presente, né? O livro foi escrito há muito tempo, então o presente é de 84 para 1985. Ele vai contar a história de um grupinho de 7 garotos que se reúnem após uma grande tragédia, que já é mostrada tanto no começo do livro quanto no começo do filme, se você viu a adaptação de 2017. Começa mesmo a história quando o George Denbrough é morto, né, assassinado pelo palhaço dançarino Pennywise, que assusta todos na cidade de Derry há muitos e muitos anos. Estava lá o pequeno George querendo brincar de barquinho na chuva com seu irmão Bill, mas o Bill estava doente, estava gripado de cama e aquela chuva maledita impediu ele de sair de cama gripado, né? Então ele pediu pro Bill fazer um barquinho de papel para ele poder brincar nas corredeiras ali que caíam nos bueiros. O pequeno George pega seu barquinho e vai brincar na rua. Ele começa a colocar o seu barquinho ali na corredeira, o barquinho vai indo, começa a pegar uma corredeira um pouquinho maior e cai dentro de um bueiro. Então o George vai chegar nesse bueiro para poder tentar pegar o barquinho de volta e alguém está dentro do bueiro. Eu particularmente nessa parte já tinha saído correndo. E quem pega o barquinho é um palhaço, tem um palhaço dentro do bueiro. O palhaço se apresenta como Pennywise, o palhaço dançarino, e pergunta se o George quer o pequeno barquinho dele de volta. George é uma criança bem pequena, né? Então ele, sim, eu quero o meu barquinho, coloca a mão dentro do bueiro e aí tem uma cena terrível, cara. Tanto no livro é bem descrito como nas cenas de filme, se você já assistiu o filme, o Pennywise acaba arrancando o braço do pequeno George, matando ele e deixando o corpo largado ali no meio da rua. Esse é um dos gatilhos que serve para ativar a história, porque o Bill Denbrough, o irmão mais velho dele, acaba querendo ter esse desejo de vingança, né? Começar a investigar quem foi que matou o George e ele quer matar essa coisa que matou o George. Ele sabe que não foi uma pessoa normal, apesar da polícia estar investigando um possível serial killer que apareceu ali, porque outras crianças também desaparecem na cidade de Derry e, quando aparecem, estão mortas de um jeito bem bizarro. Paralelamente à história do pequeno Bill, temos também a história de outras 6 crianças. O Ben Hanscom, que é um gordinho que sofre bullying praticamente todo dia na escola. Temos o Mike Hanlon, que é o único garoto negro ali do grupo deles. Tem a Beverly Marsh, a única menina que também sofre abusos pesados do pai dela. Temos Ed Casbrack, que ele é um garotinho que ele é muito sensível, assim, digamos, muito frágil, falando da saúde dele. E a mãe dele, bastante hipocondríaca, começa a colocar na menina alguns defeitos, diz que ele tem que tomar remédio e tudo mais. Isso ali também sofre um pouquinho na casa dele com a super proteção da mãe. Temos também Rich Tozer, o aprendiz ali de imitador do grupo, sempre fazendo gracinha e sempre se mete em maiores confusões porque ele tem a boca grande, não sabe ficar quieto o garoto Tozer. E por último o Stan Uris, que é um garotinho judeu que dentro de casa tem uma família normal e tudo mais, mas também sofre bastante perseguição na escola pelos coleguinhas, né? Os coleguinhas inofensivos. O que une essa galerinha toda? Um inimigo em comum. Eu não estou falando do Pennywise, estou falando de um perigo real do mundo real que você provavelmente já conheceu na escola. Estou falando de um rapazinho muito simpático, maravilhoso, chamado Henry Bowers. Um cara que botava o terror na escola, tocava o terror mesmo. Batia em todo mundo porque ele era maior, tinha sua trupe ali, lógico, né? A gente sabe que os covardes sempre tem um grupinho também.
Começava a perseguir o Ben porque ele era gordinho, começava a perseguir a Beverly, chamava de vagabunda. E, cara, é pesado até o bullying aí, tá? Você imediatamente vai odiar Henry Bowers. Escreve o que eu tô dizendo. Se você tá gostando desse vídeo, clica aqui embaixo no gostei, beleza? E depois não inscreva-se, já que a gente tá aqui mesmo, eu fico esperando. Agora sim. Essa galerinha aí, esses 7 garotos vão se juntar por 2 motivos, né? Primeiro que todos eles têm em comum sofrer bullying, perseguição pelo Henry Bowers e trupe. E também porque todos eles tiveram experiências sobrenaturais envolvendo o Pennywise de alguma forma. Né? Até o momento eles não sabem o que é o Pennywise, não tiveram um encontro direto com eles, mas tem um que enxerga uma múmia, outro enxerga um mendigo com lepra, outro enxerga um lobisomem, um pássaro gigante, mas todos são manifestações sobrenaturais causadas por uma pessoa ou uma coisa. Junto com essa história da galerinha pequena aí, em 57, 58, Stephen King também transporta a gente para o presente dele, né? 1985, onde todos esses garotos já são adultos, bem-sucedidos em suas profissões. O Bill Denbrough, né, conhecido como Bill Gago, porque gaguejava muito quando era pequeno, hoje em dia é um escritor. A Beverly é uma estilista, o Mike virou bibliotecário-chefe da cidade de Derry, o Ben virou um engenheiro, o Ed Casbrack virou motorista, dono de uma empresa de limusines, e o Rich Tozer virou um grande radialista, um DJ, e fazendo finalmente suas grandes imitações darem certo, né? Passar por uma imitação de verdade. Note que eu falei que o Mike, né, que era o único garoto negro do grupo, ele ficou na cidade de Derry como bibliotecário-chefe e ele serve como uma ponte entre a cidade de Derry e os amigos, porque ele, logo no começo mesmo do livro, ele começa a ligar para todos eles e avisar, olha, a gente fez uma promessa, a coisa voltou para a cidade. Esse é um tipo de narrativa muito legal, porque a gente começa no presente, né, em 85, com o Mike recrutando todo mundo por causa de uma promessa que eles fizeram quando eram pequenos, e aí a gente já fica sabendo que, quando eles eram pequenos, já derrotaram o Pennywise. O Mike está tentando juntar a galera para derrotar novamente, 27 anos depois. Então, em bastante parte do livro, a gente vai ver que a narração ela é feita pelo Mike em forma de cadernos policiais. Né? O Mike investiga por conta própria por que a cidade de Derry tem esses fenômenos sobrenaturais e se esses desaparecimentos de crianças têm relações entre si. E ele acaba descobrindo o ciclo de 27 anos de aparecimento do Pennywise e, consequentemente, desaparecimento das crianças. Se me permite um pequeno spoiler que não vai interferir tanto assim na sua história, né? Se você não quiser esse spoiler, pule 15 segundos do vídeo, tá? Só dá 2 cliques aí que já era, beleza? Valendo a partir de agora. Um dos personagens, o Stan, quando recebe a ligação do Mike, né? Fica sabendo que o Pennywise voltou, ele sobe para o seu banheiro, entra na banheira de água quente para tomar um banho e acaba se matando. Ou seja, alguma coisa muito bizarra aconteceu com o pequeno Stan para ele poder fazer isso. Cortando aqui, voltando para a nossa programação normal. Esses garotos então, né, que já não são mais garotos, resolvem realmente deixar um pedacinho das suas vidas ali em pausa para poder voltar para a cidade de Derry. Alguns nem estão mais nos Estados Unidos, mas voltam para a cidade de Derry por causa daquela promessa. E, finalmente, o Clube dos Otários está de volta à ativa. Agora, minha opinião sobre essa história. Eu achei essa história incrível demais. Sabe por quê? Porque esse livro da Suma das Letras, uma edição super bonita, que eu ainda vou comprar fisicamente, ele assusta de começo por ser um livro muito grande, mas ele não é de jeito nenhum um livro maçante. Prometo pra você que não tem nenhuma parte que você vai falar, puta, eu vou deixar isso aqui pra ler depois que eu tô com o saco cheio. Não tem. Um dos motivos disso é uma coisa que somente Stephen King conseguiu fazer. Ele conta várias histórias separadas. Eu disse que a gente tem 7 garotos que formam o Clube dos Otários, né, o Losers Club. Ele conta a história deles, a biografia de cada um, cara. Onde nasceu, o que faz, quem são os pais, onde mora, por que que tá ali, por que que estuda, por que não estuda, por que se comporta daquela maneira. E acaba que você vai se envolvendo tanto na história do personagem individual que acaba esquecendo que tem uma história maior por trás daquilo tudo. E isso eu estou incluindo também o Henry Bowers, que é o garotinho que faz bullying lá com os outros, e também o Pennywise, porque no livro a gente conhece toda a história da coisa, que é uma coisa bem maluca. Só falo isso pra você, você vai ler e vai achar maluco.
eu ultimamente estou tentando caracterizar, assim, julgar os livros, por assim dizer, na minha opinião fecal, julgar os livros com pontuação de estrela, né? Então, de 1 a 5 estrelas. Inicialmente, enquanto eu estava, né, pensando em fazer esse vídeo, eu falei, pô, vou dar 5 estrelas, esse livro é bom demais, todas as histórias se encaixam e tudo mais. Só que enquanto eu estava fazendo o roteiro, eu mudei para 4,5. Por que eu mudei? Porque o livro ele é grande, tem uma história, um arco maior, tem arcos menores, tem sub-arcos dentro desses arcos menores. Todos eles se encaixam muito bem, só que eu achei o final, não vou dizer assim preguiçoso, eu achei o final que seria uma outra coisa, me surpreendeu bastante, mas o final eu achei que foi tipo, beleza, acabou o livro. E eu acho que podia ter sido uma coisa bem grandiosa. Tomara que os caras façam alguma coisa um pouquinho mais elaborada no filme. Eu confesso que não assisti ainda o It, o filme de 2017. Ano que vem, em 2019, vai sair a parte 2, para você que ficou maluco com essa história. Eu pretendo assistir primeiro lá aquele filme dos anos 90, que se não me engano era uma série de 3 episódios que depois se transformaram em filme. Achei inclusive aquele palhaço de antigamente muito mais assustador do que esse novo. Mas cara, esse livro me empolgou muito. Não vou falar pra você também que eu li ele rapidinho, tá? Não tinha muito tempo pra ler ele, estava estudando também, no horário de trabalho, li um pouquinho ali na hora do almoço. Então eu demorei mais ou menos 3 semanas pra ler o It, a Coisa. Mas garanto pra você, se você tiver um tempinho assim de umas 2 horas por dia pra ler, você vai matar ele em uma semana. Dá pra fazer de boa. Stephen King é um mestre, isso aí a gente não pode negar. O cara, apesar de fazer uma história toda macabra com o desaparecimento e mortes de crianças, com um palhaço bizarro, ele focalizou o medo de palhaço e a gente vai vendo ali que a coisa ela se manifesta de várias formas, não só como um palhaço. O palhaço serviu mais para atrair crianças. E uma surpresa, né? O palhaço Pennywise não é só uma entidade, só uma coisa assim. Só uma coisa, né? Lógico que ele é a coisa, pô, é o nome do livro. Mas a cidade inteira, de certa forma, está meio interligada com o comportamento do Pennywise. Por que ele aparece dentro desse ciclo de 27 anos? E é muito interessante. O que mais me surpreendeu, e é uma coisa que o Stephen King faz sempre comigo, é que ele mostra que nem sempre os monstros são tão monstruosos quanto as pessoas. E aqui eu vou citar alguns personagens que você tem que ficar de olho. Presta atenção nesses caras. Henry Bowers, Al Marsh, o pai da Beverly, que eu falei que ele abusa bastante dessa menina. O Butch Bowers, que é o pai do Henry, né? Imagina se a cria é daquele jeito, imagina o progenitor. O Tom Hogan, que é o esposo da Beverly, que também maltrata ela bastante. E o Patrick Hockstetter, que é um garoto ali que faz parte do clube do Henry Bowers. Você vai ver analisando essas pessoinhas aí que o Pennywise talvez não seja o pior dos males daquela história. Galera, é isso o vídeo de hoje. Queria falar muito sobre essa história It, a Coisa. O livro é gigante, a gente podia fazer vários vídeos separando por capítulos, por exemplo, que daria para falar muita coisa. Mas é claro, esse daqui é um vídeo apenas da King Maratona. Até estendi um pouquinho mais do que eu ia falar. Me desculpe se teve alguma coisa que você achou que fosse spoiler, fora aquela parte que eu falei que ia ter spoiler, eu avisei. E é isso aí, galera. Até a próxima semana, a gente se vê. Valeu, tchau, tchau.